Vamos acalmar nossos corações nesse momento, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos, fé, amor, boa vontade nos une, nesta casa de amigos, nesta casa de orações. Como é bom estar aqui. É gratificante, é prazeroso, é um jeito de amar. Jeito de amar, uma das coisas mais lindas que Deus criou. E isto virou tradição, imprimindo palavras de amor e sinceridade entre os homens. Séculos se passaram, outras gerações foram criadas, mas o jeito de amar sempre foi um só, vivido por cada povo, vivido em cada época. E na medida em que a gente pratica o amor, a caridade, faz o bem sem olhar a quem, agindo assim, nós nunca vamos deixar de nos amarmos. E nessa noite, na companhia da equipe espiritual que preparou o ambiente para nós, aqui estamos nesse aconchego, para pensar, refletir e orar assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, Yasser Arafat. Obrigado. Obrigado, né? Obrigado. Boa noite, pessoal. Que prece bonita, né? É muito bom que já prepara a gente. Nós viajamos de Catanduva até aqui, pegamos um trânsito meio complicado, então aí já vamos nos harmonizando. Quando Jesus esteve entre nós, como Espírito encarnado, esse foi um grande sacrifício de Jesus, né? Descer das altas dimensões espirituais e encarnar entre nós. O sacrifício de Jesus foi esse. Ele não tinha essa necessidade e fez por amor a nós, porque havia já uma necessidade nossa de recebermos algo novo. Então, nesses momentos em que Jesus esteve entre nós, ele utilizou o pouco tempo que ele passou conosco, principalmente alguns anos, para nos legar os ensinamentos de amor. Derrogou a lei de olho por olho, dente por dente, e trouxe a nós essa lei nos revigorando, que é a lei do amor, como foi falado aqui na prece inicial. Então Jesus, ele precisava agir rápido, pelo pouco tempo que ele sabia que tinha aqui, dada a nossa infância espiritual ainda. E nesses momentos ele transmitiu por várias vezes os seus ensinamentos através de parábolas. As parábolas de Jesus eram alegorias, mas elas possuíam um fundo moral muito importante. Se nós observarmos as parábolas de Jesus apenas na parte da literatura, olharmos apenas a parte escrita, elas não nos satisfazem, porque algo passa despercebido ali, nessa forma escrita apenas, né? Nós temos que observar o fundo moral das parábolas de Jesus. É ali que está o nosso ensinamento. As pessoas daquela época, elas muitas vezes não compreendiam as parábolas de Jesus. Tanto que os discípulos até perguntavam isso para ele. Ele falava, eu vos falo por parábola, né? E vocês são próximos a mim. Vocês precisam compreender o que eu estou passando, porque se nem vocês entendem, como que eu vou conseguir transmitir tudo isso? Que tinha que ser daquela forma, Jesus não poderia ter sido muito direto, porque as autoridades, as pessoas que detinham o poder, o teriam crucificado ou apedrejado antes.
porque o lobby para se manter no poder ali era muito grande. A região era um barril de pólvora, como até hoje, ali naquele local, é um barril de pólvora, nós sabemos disso. Então Jesus transmitia muitas vezes a boa nova através das parábolas, né? Então nós captando esse fundo moral das parábolas, nós temos a essência do amor de Jesus em nós. Nosso tema que nós escolhemos hoje é a parábola dos primeiros lugares. Uma das parábolas que Jesus trouxe a nós, e pelo que o Evangelho nos traz, essa parábola ela foi proposta em uma festa. E observando o Evangelho, uma festa de casamento. Jesus observava como as pessoas se assentavam aos lugares ao chegarem naquela festividade, naquele local onde os noivos seriam recebidos. E observando como as pessoas sentavam nos locais, ele chamou os discípulos. E aí ele propôs a parábola. Ele disse: quando fordes chamados a uma festa de casamento, não te assente aos primeiros lugares, porque pode ser que chegue alguém mais importante que tu e você seja retirado daquele local por quem te convidou e terá que ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fordes convidados a uma festa de casamento, ocupe os últimos lugares, porque se você for uma pessoa de relevância, será convidado a ocupar os primeiros lugares. Portanto, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Jesus fez essa comparação, e nós podemos até trazer assim, a grosso modo, para uma festa de casamento na nossa época aqui. Quem deve se assentar aos primeiros lugares? Os parentes dos noivos, os padrinhos, as pessoas que são mais próximas às pessoas que estão contraindo matrimônio. Não seria lícito alguém chegar e tomar o lugar daquelas pessoas. Obviamente, o anfitrião vai ter que chegar e chamar a atenção. E será vergonhoso. Isso materialmente falando. Então, Jesus já fazia essas observações daquela época. Na verdade, a observação de Jesus era porque aquelas pessoas queriam ostentar um lugar que não era devido a elas. Elas não teriam necessidade de se expor. Então Jesus, para que se expor? Você pode ser chamado a atenção, pode ser tirado daquele local e poderá ser humilhado, porque o povo daquela época tinha muito orgulho. Então isso era uma situação constrangedora para eles. Mais do que para nós hoje. Chegar ali, se alguém chama a gente, olha, você sentou aqui por equipe, vamos lá, o que aqui está reservado para outras pessoas, nós até saímos mais ou menos uma boa, né? Mas naquela época a situação era diferente, as pessoas possuíam um orgulho exacerbado, eram muito orgulhosas. Então Jesus quis demonstrar com isso uma lógica inversa, né? Porque observar as nossas posturas diante do mundo, como que nós nos comportamos como espíritos encarnados na nossa situação moral perante os outros, perante a sociedade, dentro do centro espírita, numa outra religião, no nosso trabalho, na rua. Qual é o nosso proceder? Essa passagem, essa parábola, a parábola dos primeiros lugares, né, ela fala muito sobre o orgulho e a humildade, né? Por isso que nós ainda estamos em provas e expiações. Nós estamos em provas e expiações. Só que nós estamos passando por uma transição. E a transição ela é difícil. Porque as coisas equivocadas começam a aparecer mesmo, né? Nós vamos acertando, é como nós estivéssemos mudando de casa, né? Muita coisa que nós deixamos ali para debaixo do tapete, elas acabam aparecendo. A casa fica suja quando nós estamos mudando. Nós temos até que fazer uma faxina. E é isso que está acontecendo. Nós estamos nos transformando. Então, as barbaridades que nós estamos observando no nosso dia a dia,
não são causadas por Deus, não é a ira de Deus contra nós, isso é um equívoco muito grande, o espírita sabe disso. São as nossas ações e muitos irmãos que estão tendo oportunidades derradeiras de reencarnarem aqui e não estão aproveitando corretamente. Esses irmãos podem estar tendo realmente as últimas oportunidades. Muitas pessoas que ficaram nos umbrais por muito tempo precisam reencarnar, precisam ter essas oportunidades e muitas não estão aproveitando. Alguns autores espirituais falam que os umbrais, aqueles umbrais mais profundos, estão vazios, porque aqueles espíritos estão sendo retirados lá do subsolo, das regiões abissais e reencarnando. Porque a Terra está passando por essa purificação sem dúvida nenhuma. Estão tendo oportunidades, se aproveitar dessa oportunidade, terão outras e outras e outras, e farão parte de um mundo regenerado. Não aproveitando essa oportunidade, poderão ter outras ainda, mas são derradeiras. E não havendo aproveitamento, todos nós, sem exceção, se não mudarmos a nossa faixa vibracional, podemos ser candidatos ao exílio planetário. Podemos habitar um planeta primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes, que é essa a mensagem do Cristo. Para o choro e ranger de dentes. Não é um inferno eterno, não é pena eterna. É chegarmos em um ambiente hostil, onde nós vamos verificar, através das nossas reminiscências, que nós não somos daquele local. Que havia algo melhor e que nós perdemos isso por nossa conta. E aí nós vamos nos reabilitar ajudando aquelas pessoas, aquele ambiente mais hostil, aqueles espíritos que precisam da nossa parte intelectual. Porque só estamos indo lá por causa da nossa moral. Não tem internet, tem rede social, não tem luz elétrica, não tem água potável. Nós temos que correr atrás do nosso alimento, temos que coletar o nosso alimento, como era a Terra na época primitiva. Então Jesus propõe uma lógica inversa, né? Que nós procuramos sermos vistos pela nossa condição moral, pelas coisas boas que nós fazemos, e não pela ostentação que nós costumamos pensar da ascensão social que nós queremos ter. Sermos vistos, sermos queridos pelas pessoas, não pelo que nós somos, mas pelo que nós temos materialmente falando. Nosso reconhecimento para Jesus, para Deus, para a espiritualidade amiga, ele é espontâneo. Deus nos conhece tão bem que nem nós nos conhecemos como Deus nos conhece. Às vezes os nossos pais falam assim para nós, eu te conheço. Né? Os nossos pais às vezes falam, principalmente quando a gente é criança, eu te conheço. E eles estão falando a verdade. Né? Quando a gente é menor, né? Ou estamos na adolescência, os nossos pais nos conhecem melhor do que nós. Com certeza. Eles sabem como nós vamos reagir numa situação que talvez nós não conhecemos. Eles nos conhecem desde pequeninos, nos orientaram, nos auxiliaram, nos colocaram no rumo, no prumo. Então eles sabem disso. Imagina Deus, que é o Pai de tudo, é uno, sempre existiu, é eterno. E assim nós não temos nem condições de mensurar. Tanto que Kardec, nas suas perguntas, ele perguntou o que é Deus. Porque enquanto ele perguntou quem é Deus, ele não tinha resposta. A hora que ele trocou o pronome, o que é Deus, aí veio a resposta. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É só isso que nós temos que saber. Porque nós não temos como mensurar Deus. Se nós não conseguirmos mensurar o nosso sistema solar, o nosso universo, como nós vamos mensurar o Criador de tudo? De tudo que existe. Nós não temos condições. São dimensões que nós nem imaginemos. Então, o orgulho, ele é um entrave à nossa evolução, principalmente moral. Muitas vezes nós vamos evoluindo intelectualmente, mas a evolução moral não nos acompanha. Nós queremos os primeiros lugares, nós queremos sermos observados, nós queremos sermos reconhecidos,
Nós queremos confete, nós queremos que a pessoa nos abrace, mesmo que elas não querem nos abraçar. Muitas vezes nós queremos essas imposições sociais para nós. E esse não é o nosso lugar, às vezes. Nós somos uma espécie heterogênea. No planeta Terra, temos espíritos de todos os tipos. E somos diferentes. Cada um tem uma habilidade diferente. Às vezes, a pessoa é mais hábil no ramo da veterinária, no ramo da medicina, da biologia, da advocacia. Trabalha muito bem com madeira, com tijolos. Outros têm uma situação intelectual que consegue fazer descobertas para a ciência. E assim por diante. Então, cada um de nós temos o nosso destaque falando aqui na nossa humanidade. E espiritualmente, em virtude dessas diferenças que nós temos, nós nos completamos. Nós nos ajudamos mutuamente. É melhor que sejamos diferentes por enquanto, porque nós temos a possibilidade dentro de um planeta de provas e expiações de nos ajudar. Ajudar o próximo, amar ao próximo. Então esse entrave que é o orgulho, ele causa muitos problemas para a gente. Principalmente sofrimento, frustração, angústia e isolamento. Quando nós começamos a praticar esse orgulho equivocado, porque às vezes a gente fala, olha, eu tenho orgulho do meu filho porque ele se formou na faculdade tal. Não é um orgulho ruim, nós estamos felizes porque aquela pessoa conquistou um objetivo. Né? Com nossa ajuda, sem a nossa ajuda, mas conquistou. Nós falamos daquele orgulho egoísta mesmo, né? Daquelas situações onde nós queremos nos colocar como o centro de tudo. Isso nos afasta das pessoas. As pessoas se afastam da gente. Então causa uma separação quando nós queremos ostentar principalmente aquilo que nós não somos. Nós vamos afastamos as pessoas da nossa proximidade. O verdadeiro valor, nós falamos, é reconhecido por Deus, mas pela nossa própria consciência em primeiro lugar. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos do que nós somos capazes, do que nós podemos fazer, do que nós podemos realizar. Nós não precisamos provar as coisas para as pessoas. O que nós precisamos fazer para as pessoas é amá-las do jeito que elas são. Esse amor não precisa ser ficar dando abraço, beijo, fazendo declarações. Não desejar o mal, desejar o bem para aquela pessoa, fazer orações para aquela pessoa. Cada um de nós é de um jeito. E nós devemos respeitar essas situações. Sermos humildes e valorizar as nossas aquisições, porque somos espíritos milenares. Né? Jesus veio até nós há 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos. Então, naquela época, muitos de nós estivemos lá com Jesus. Não sabemos de que lado. Daqueles que gritaram crucifiquem ou daqueles que não gritaram crucifiquem. Mas nós provavelmente estivemos lá, muitos de nós. Se nós estamos aqui na doutrina e temos algum conhecimento básico, é porque já nos equivocamos muito no passado. Então agora nós estamos nos regenerando desse passado. E Jesus é tão bom que nos dá essas oportunidades. Nós melhoramos. Nós vamos galgando essa melhora durante as nossas encarnações. A nossa humanidade já foi terrível. Se hoje nós estamos achando que a humanidade foi terrível, é porque algum tempo atrás não tinha internet, não tinha televisão. Né? As mulheres não eram nem contadas como seres humanos em determinada época da nossa humanidade. Essa humanidade era melhor se as mulheres não eram contadas? Se as mulheres eram consideradas objetos? A escravidão era terrível. Os escravos, quando as terras eram conquistadas, eles trabalhavam sem alimento até a morte. Os bichos eram contados em estatísticas e as mulheres não.
A nossa humanidade era terrível, as mulheres eram vendidas como mercadoria. Então, como a nossa humanidade já foi melhor do que está hoje? Não. Nós já fomos terríveis, mas nós melhoramos. Nós queremos melhorar mais ainda. Esse progresso nosso, levando para um lado mais espiritual, de repente, ou mais material, de repente hoje nós estamos aqui, em virtude dessa encarnação, ocupando lugares que não são tão significativos. Às vezes, lá atrás, nós já ocupamos lugares significativos e pecamos e erramos muito. Então há uma reversão para que nós venhamos experimentar outras situações para darmos valor naquilo que realmente importa para nós, que é o amor próprio e o amor ao próximo e o amor a Deus, para que nós venhamos a vivenciar todas essas situações. Se hoje nós estamos passando por momentos difíceis nessa transição complexa, em que nós estamos inseridos e que nós pedimos para estarmos aqui nesse momento difícil, nós pedimos, viu, pessoal? Alguns vieram de maneira compulsória, mas nós provavelmente pedimos para estarmos aqui nesse momento. Quando nós retornamos de maneira compulsória, é até um pouco mais difícil, né? Porque nós nos tornamos rebeldes demais. Mas nós estamos dentro da doutrina, hoje é um dia de semana, primeiro dia da semana nós estamos numa casa espírita, poderíamos estar assistindo uma televisão, um jogo, preferimos vir tomar um passe, ouvir a palavra de Jesus, não ouvir o palestrante, ouvir a palavra de Jesus. Isso que é importante, a palavra de Jesus. Não importa quem pronuncia a palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela é atemporal, dentro da igreja evangélica, católica, no budismo, em qualquer lugar. Então, o palestrante é o de menos. Mas nós nos deslocamos, nós viemos, nós mobilizamos energias porque nós queremos melhorar. Esse é o nosso caminho. Então, hoje é um momento difícil. Amanhã, com o planeta regenerado, nós iremos ter uma situação planetária bem melhor. O mal, ele será subjugado e o bem estará em destaque. Não que o mal não irá existir. Então nós ocuparemos os nossos devidos lugares dentro de um planeta regenerado. Não iremos nos preocupar tanto com a violência, com doenças, né? Como a nossa irmã falou, a nossa mesa farta no Natal, e é verdade. Quanta comida que é estragada nessas festividades. Nós deveríamos fazer apenas o que nós consumimos. Porque os outros irmãos, às vezes, não têm o que comer. Por isso que a felicidade é relativa aqui, no planeta de provas e expiações. A felicidade para alguns é ter dinheiro, é conquistar mais coisas, é comprar um carro mais novo. E para outros, não é ter um prato de comida, é um pedaço de pão, pelo menos durante o dia, para se alimentar. Então, é relativa a felicidade. A felicidade plena nós não conhecemos ainda, dada a nossa situação espiritual. Nós estamos vivenciando essa transição e as pessoas humildes são aquelas pessoas que compreendem o posicionamento que se encontra no exato momento da nossa encarnação, não se vangloriam, não ficam querendo confetes, se colocam realmente no seu status natural, porque o reconhecimento, como nós falamos, é de Deus e de Jesus. E ele vem sem dúvida nenhuma. Nós não vamos nos vangloriar dessas conquistas porque nós só conquistamos algo porque nós temos um círculo de pessoas que nos auxiliaram de uma maneira ou de outra. Ninguém chega a um determinado ponto sem que tivesse auxílio dos outros. É impossível. Se fosse assim, poderíamos nos isolar numa ilha, estudar sozinho, sair daquela ilha depois e falar, olha, eu conquistei tudo aqui, eu sou expert nisso. Mas não é assim. Todos nós temos ajuda. Todos nós somos auxiliados. E a humildade nos ensina a perdoar, a compreender, a sermos caridosos, a auxiliar o próximo. Isso é evolução.
Essa é a verdadeira sabedoria, a alegria de servir e de não ser servido. Se o Espírito puro, o único que passou por aqui, o único Espírito puro que pisou nesse planeta foi Jesus. Não tem outro. Teve os espíritos superiores aí que já vieram para cá, mas puro só Jesus. Ele veio aqui para servir. Ele falou isso da boca dele. Eu vim para servir e não ser servido. Nós conhecemos as pessoas nas dificuldades. Muitas vezes, quando nós estamos derrotados, quem nos levanta é a pessoa que nós menos imaginávamos que iria nos dar a mão. Às vezes até um desconhecido. E aí nós falamos, meu Deus, cadê aquele pessoal que gostava de mim? Eles não gostavam de nós, eles gostavam do que nós tínhamos e não do que nós somos. E aí nós percebemos a diferença das pessoas. É aí que nós vemos moralmente, espiritualmente, quem está alocado nos primeiros lugares e quem está alocado nos últimos lugares. E quando nós procuramos os últimos lugares, não materialmente falando, mas espiritualmente falando, nós temos que fazer também sem ostentação. Porque às vezes nós queremos aparecer, né? De propósito, nós sentamos em lugares inferiores, ou nos colocamos numa posição ali que nós sabemos que não é o nosso local, que nós teríamos que estar mais na frente, apenas para chegar uma pessoa e nos tirar lá e trazer na frente de todo mundo ali na frente, para nos mostrar. Então, isso também é nulo. O que vale é a intenção na nossa vida. A intenção, Jesus sabe, os espíritos superiores sabem e Deus sabe. E nós também sabemos. Quando nós fazemos isso, a primeira pessoa, primeira instância que sabe das coisas somos nós. Já detectamos que estamos errados, mas aí queremos ostentar. E é difícil, viu? É muito difícil vencer esse desejo de reconhecimento, porque exige esforço, exige coragem, exige resignação. Juntando tudo isso, temos também a sabedoria para que venhamos a vencer essas nossas imperfeições. Jesus nos fala por parábolas, para que nós venhamos a entender, no decorrer do tempo, as verdades essenciais do Espírito. E quando nós conseguimos esse nível de conhecimento, não tem como voltar atrás. Nós temos alguns amigos que eles falam brincando, se eu pudesse, eu não sairia da igreja tal, porque lá pelo menos eu ia, eu fazia isso, estava liberado. A doutrina espírita não pede nada. A doutrina espírita nos diz que o reino de Deus, ela revive Jesus. Foi isso que ele falou. Está dentro de nós. Nós temos o reino de Deus dentro de nós. Então nós somos um templo. E se o reino de Deus está dentro de nós, nós temos um templo de amor. E nós temos que fazer esse amor florescer. Essa é a nossa destinação. A doutrina ou o espiritismo não é a religião do futuro. Não é. A religião do futuro é o amor. E ponto. Não é nenhuma outra religião. Cristo não fundou religião nenhuma. Ele trouxe a lei do amor. A religião de Jesus é o amor. E nós temos que colocar o amor em ação. Religião do futuro é o amor. Não existe céu dos espíritas. Os espíritas, por conhecimento, não vão para um lugar bom ou para um lugar ruim. Nós vamos, espíritas que somos, a um lugar de acordo com aquilo que nós praticamos aqui, na nossa última encarnação. Desencarnamos, opa, companheiro, você sabia pra caramba. Você era conhecedor das coisas. Não aplicou nada. Ó, vai dar para ajudar em tal lugar ali. Nossa, mas eu tô vendo que aquele rapaz lá que ficava escutando quando eu falava, né? Tem até uma passagem disso aí. Ele está num lugar lá, parece que ele está chefiando um grupo de socorro. É, mas você falava e ele praticava. É a prática do amor. É a prática do Evangelho de Jesus em nossos corações. Ele nos fala, aquele que humilha, aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se exalta
será humilhado. E Jesus falava de uma forma figurativa, mas que se nós trouxermos a pátria espiritual, é mais ou menos assim. Se nós ostentamos aqui e fizemos tudo equivocado, quando nós chegarmos lá, nós estaremos, sim, nos últimos lugares. Nós vamos ter que galgar toda uma escada evolutiva para trabalhar nos melhores lugares, para ter um plano melhor. É assim que funciona. Muitas vezes nós vemos os nossos irmãos ateus. O cara é ateu. E daí que ele é ateu? Às vezes pratica ações muito mais dignas do que nós que somos espíritas, do que os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos. E a surpresa é chegar lá, nossa, aquele rapaz que era ateu, ele está num posicionamento melhor que nós, porque ele fazia coisas melhores que nós. Então é importante levar a palavra, é importante trabalhar, mas nós temos que praticar. Praticar o quê? O amor de Jesus. Porque é o amor de Jesus que nos une, que nos consola, que nos faz praticar a caridade e que reúne pensamentos e pessoas diferentes numa situação evolutiva que vai gerar um planeta diferente, um planeta regenerado. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Nós deixamos as nossas melhores vibrações ao encargo de Jesus para que Ele distribua aos locais e às pessoas mais necessitadas. Que Jesus ampare e assista todos esses espíritos que estão hoje passando por sofrimentos, por tormentos. Agradecemos a Ele por esta oportunidade de estarmos reunidos em torno do seu santo e bendito Evangelho. Que Ele nos console, nos dê o amor, a paz e a tranquilidade. Esteja ao nosso lado, agora e sempre. Que assim seja.